assim, que a tua alegria não seja porque os demônios se submetem a vocês, mas que a tua alegria seja porque o teu nome está escrito no livro da vida. A tua alegria não seja porque você tem um carro novo, uma casa nova, um emprego bom. Tudo isso é alegria, ela é momentânea. Mas que a tua alegria, ela seja de fato, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Salmista Davi, o rei Davi, quando pecou com a Batseba, ele escreve o Salmo 51 e ele diz assim: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. A preocupação de Davi não era perder a salvação. A preocupação de Davi era perder a salvação que ele tinha em Deus. E eu queria ler um texto com você. Esse texto de Efésios é só para você entender que você não tem nada por mérito próprio. Você pode fazer e mesmo assim ir para o inferno. Você pode estar todos os dias na igreja e mesmo assim você ir para o inferno. Você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode ser ministro de louvor, você pode ser assim com Deus, mas mesmo assim não te garante a salvação. E por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Apocalipse, quando a gente lê as cartas que Jesus escreveu às igrejas, ele fala muito a respeito daquele que vencer, não daquele que já venceu, mas daquele que vencer, aquele que lutar, aquele que guerrear, aquele que permanecer fiel até o fim. Ou seja, enquanto você não fechar os olhos, enquanto Deus não disser para você game over, enquanto não acabar, você vai estar lutando pela sua salvação. Enquanto Deus não disser para você: olha, chegou, deu, acabou, vem. Há uma luta diária e constante pela nossa salvação e por aquilo que nós desejamos viver na eternidade com Cristo. Amém? E Apocalipse capítulo 21 é sobre esse texto que eu quero ministrar nesta noite. Jesus ele fala assim: olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, pare para meditar em tudo aquilo que tem recebido de Deus. Lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Sabe, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a ouvir a respeito da palavra de Deus, nós vamos sendo mais cheios de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E de que forma você vai se encher do Espírito? Salmodiando, louvando, falando entre vós a palavra de Deus. Então quando nós vamos falando da palavra de Deus, vamos adorando ao Senhor, nós vamos salmodiando, cantando salmos e falando de salmos, o nosso espírito vai sendo renovado, o nosso espírito vai sendo cheio, e nós vamos transbordando desta presença gloriosa de Deus. E aqui, Apocalipse capítulo 21, hoje eu estava ouvindo algo a respeito disso que encheu muito meu coração, que diz assim, Apocalipse 21, versículo 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos não, a sua parte será sentado no trono direito de Deus. Está escrito aí? A sua parte será onde? Olha, não sei o que eu estou falando, é a Bíblia. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Bom, se nós pararmos para meditar na nossa vida e refletirmos no nosso modo de viver, será que em alguma coisa dessa nós não acabamos nos enquadrando? Será que quando nós pararmos e meditarmos na palavra de Deus, de uma forma sincera, não lendo a Bíblia ou meditando na palavra de Deus, pensando a respeito da vida dos outros, mas lendo e meditando na palavra de Deus, pensando a respeito da nossa própria vida, será que nós não somos confrontados por essa palavra e nos encaixamos em algumas coisas que nós precisamos meditar e dizer assim: bom, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida? Se nós temos falado nesse tempo a respeito da suficiência de Deus, na nossa deficiência, e o apóstolo Paulo fala que a nossa capacidade, as coisas que realizamos não vêm de nós, mas vêm de Deus. A contar da própria salvação, não somos salvos pelo que fazemos, mas por aquilo que somos diante de Deus. Aí nós vamos ler o Apocalipse, e aí fala assim: olha, ao que vencer Ele dará todas essas coisas, mas a Bíblia diz que por meio de Cristo somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou seja, Jesus disse o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Então, lá em Romanos diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então eu só sou salvo se eu estiver entrando no caminho que é Jesus. Aleluia? Está dando para entender? E aí diz assim: então quem permanecer neste processo de salvação, então quem vencer herdará todas essas coisas. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quantos aqueles confessaram Jesus como Senhor, reconheceram Jesus como filhos de Deus, a estes também deu o poder então de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele, que é o único caminho. E quando eu reconheço Jesus como o único caminho, então eu passo a ser reconhecido diante de Deus como filho de Deus. E aí diz aqui então: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você já confessou Jesus como Senhor da tua vida? É legal que no início da minha conversão eu acho que aceitei Jesus umas 15 vezes. E em 500 mil igrejas. E eu já era marmanjo, não tão barbado assim, mas já casado. Então eu ia na igreja, que minha mãe chamava eu e a minha esposa para ir à igreja, e tinha um apelo, ela me empurrava: vai! Eu falei: mas já entreguei a vida. Não, mas vai de novo. E eu ia lá: eu entrego a vida para Jesus. Acho que eu entreguei a vida para Jesus umas 15 vezes, umas 5, 6 igrejas diferentes. Não, também não, né? 3, né? Eu não vou citar o nome delas. Mas levantar a mão e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, isso não diz que a partir de então meu nome está escrito no livro da vida e pronto, aí eu volto à minha vida de promiscuidade e já sou salvo porque eu entreguei minha vida para Jesus. Se fosse tão fácil assim, eu pegaria o microfone num estádio de futebol e falaria: repita comigo, entrego minha vida, pronto, todo mundo entregou a vida para Jesus, ganhei 20, 30 mil pessoas para Jesus num dia. Mas a Bíblia fala que o permanecer na presença do Senhor, o permanecer, João capítulo 15 fala a respeito da videira, aquele que permanece ligado à videira, este dará muitos frutos. E aí ele diz no mesmo texto: não fosse vós que escolhesse a mim, mas fui eu que te escolhi. Aí ele fala assim: então eles serão os meus filhos, se você permanecer aí na presença de Deus. Diga assim para a pessoa do teu lado: tem que permanecer. Há uma luta constante e diária para esta permanência na presença de Deus.
Mas aí ele diz assim: então, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas ele diz assim: mas, quando vem esse mas, nos dá um... E aí, se nós estivermos lendo a Bíblia, ou a palavra de Deus, né, sozinho, e meditarmos como um espelho, olhando para a nossa vida, ele diz assim: bom, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte não será no céu com ruas de ouro, a sua parte não será a eternidade comigo, a sua parte não será uma eternidade de alegria, a sua parte será a segunda morte. Então, andar com Jesus não é brinquedo, não é fácil. Andar com Jesus requer uma vida verdadeiramente entregue. E aí diz aqui assim, vamos falando de alguns rapidamente, aos tímidos. Tímido não fala questão do perfil da pessoa, mas fala a respeito de ter vergonha de falar do amor de Jesus. Jesus, no livro de Mateus, ele fala assim: aqueles que se envergonharem do meu nome, ou seja, aqueles que forem tímidos e não falarem do meu nome, eu também não me lembrarei, eu não os reconhecerei diante do Pai. E aí dirão: ó Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fui pregador, em teu nome eu ministrei louvor, em teu nome eu toquei na igreja, em teu nome eu fiz obra social. E ele dirá assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não adianta eu fazer grandes obras se eu tenho vergonha de falar quem é o Senhor da obra. E aí ele diz assim: mas aos incrédulos, quantas vezes nós somos incrédulos quanto às promessas de Deus? Quantas vezes nós duvidamos? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6: ora, sim, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador dos que o buscam. E quantas vezes nós somos incrédulos no que diz respeito às promessas e os planos de Deus para a nossa vida? Você já teve algum momento de incredulidade? Mas quanto aos abomináveis, abomináveis para as pessoas que são poluídas, pessoas que geram abominação diante de Deus, pessoas que geram repulsa em Deus, pessoas com atos abomináveis são pessoas que fazem coisas que vão contra o caráter e o perfil de Deus. E nesses abomináveis nós poderíamos englobar 1001 coisas. Mas eu não quero me deter a isso. Quero só parar para meditar, porque hoje eu fiquei lendo esse texto e esta palavra ela veio de encontro comigo de uma forma tão forte. E eu falei: Deus, quantas vezes eu me enquadro em tudo isso, ou em algumas coisas que estão aqui, e acho que vou levando a vida de uma forma tão fácil, que eu vou para o céu. Aí continua dizendo aqui: aos homicidas. Você já matou alguém? Quem já matou alguém, diga amém. Ufa, ainda bem. Mas aos homicidas, não quer dizer também só a respeito do pegar um revólver, atirar alguém, pegar uma faca e enfiar no peito de alguém, mas fala também de matar um irmão da fé. Quantas vezes nossas palavras ferem pessoas
Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que está desviado porque se decepcionou com homens? Lógico que daí os mais espirituais, nós que estamos aqui, diremos: quem saiu da igreja por causa de homem, que entrou lá por causa de Jesus? E aí nós olhamos aquela pessoa que saiu da igreja e desviou e dizendo assim: ó, fraco, só porque o pastor pisou na bola, o cara saiu da igreja. Ou só porque o irmão falou uma palavra que foi contra aquilo que ele cria ou buscava, ele se desviou. Fraco. Mas quantas vezes nós somos homicidas, matamos irmãos na fé? Aos fornicadores, aos feiticeiros. Sabe o que é feitiçaria? Já assistiu algum filme da Disney? O que é o feiticeiro? Aquele que tem um tacho, aí ele pega uma asinha de morcego, perninha de barata, asinha de barata também, couro de cobra. Esse é o feiticeiro, segundo o nosso entendimento. É assim, não é? Você olha aqui na sessão da tarde, né? Quem não assiste sessão da tarde? Eu passo no canal da Disney também. Esse desenho que é moda, bruxinhas, né? Vou fazer umas feitiçarias aqui, pega isso e pega aquilo. Mas dentro da igreja tem feiticeiro? Quem são os feiticeiros gospel? Tem feiticeiro gospel, não tem? É aquele que ouve um negocinho aqui, ele guarda no potinho. Ele ouve um negocinho ali, aí ele guarda no potinho. Aí ele ouve outro negocinho lá e ele guarda no potinho. Aí ele põe no caldeirão e chega e dá para o irmão tomar. Fala: irmão, você não sabe o que estão falando de você. Eu passei no corredor. Mas aí nós vamos lendo a palavra de Deus e deixando a palavra de Deus ministrar o nosso coração. E nós vamos dizendo: quantas vezes eu já fiz alguma dessas coisas? E a gente tem momentos de arrependimento na igreja que a gente fala: irmão, nós precisamos nos arrepender. Eu? Fiz nada. Arrepender do quê? Sou santo. E ele diz assim aos idólatras. Quantos idólatras há no nosso meio hoje? Pessoas que idolatram filho, pessoas que idolatram pais, marido, coisas, tudo que é colocado no lugar de Deus. Isso torna-se para Deus uma estátua de ciúmes. Isso rouba a adoração a Deus. E a todos os mentirosos, que não tem nenhum mentiroso, glória a Deus. Você já contou alguma mentira? Coçou para perguntar. E hoje? Só hoje só? Não responde. É aquele negócio, né? Os 4 jovens que foram para a praia. E aí, domingão, o sol pegou na praia, só segunda-feira tem prova. Vamos fazer o seguinte: e segunda-feira tem prova, vamos ficar aqui na praia mesmo. Negócio seguinte, nós vamos chegar para o professor e vamos contar para ele uma história que furou o pneu, estavam sem step, um dia vamos chegar, tem o que ele vai dar a segunda chamada. E aí na segunda-feira, na terça-feira, eles falaram: professor, vamos para a praia, voltamos. Furou o pneu do carro. Professor, não sem problema, vou dar a prova para os 4. Senta aí. Colocou 2 perguntas. Uma valia 9 pontos, 9,5, a outra valia 0,5. A que valia 0,5 dizia a respeito da matéria. A que valia 9,5 estava escrito assim: qual pneu furou? Se eles não tivessem a mesma sacada de Ananias e Safira, dançaram. Por isso que Ananias e Safira, quando foi mentir para Pedro, falou: vamos combinar a mentira para parecer convincente para Pedrão lá. Vender uma propriedade por quanto? X. Então se Pedro te perguntar, segura aí na pegada. Vendemos por tanto. E aí Pedro fala: por que Ananias deixou Satanás encher o teu coração?
Mas quantas vezes essas mentirinhas vão permeando a nossa vida? E aí nós dizemos assim, bom, mas Deus perdoa. Lógico que Deus perdoa, se você se arrepender. Mas quantas vezes nós não nos arrependemos por achar que esses pecadinhos leves não vão nos deixar fora do céu? E aí ele diz assim, a sua parte, a parte daqueles que realizam todas essas obras, será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora volta comigo lá, em Efésios capítulo 2. Quando a gente pega a Bíblia, a gente começa a meditar na Bíblia a respeito da nossa própria vida, nós vemos quão falho nós somos. Muitas vezes nós nos achamos perfeitos. Muitas vezes nós nos achamos que estamos acima de todas as coisas porque vamos à igreja. E se nós estamos falando a respeito da suficiência de Deus da nossa deficiência, é porque há em nós deficiências. É porque há em nós fraquezas. E o apóstolo Paulo, ele se gloriava nas suas fraquezas. Ele falava assim, olha, eu sou fraco mesmo, e me glorio nisso, porque o dia que eu achar que eu sou forte, ai de mim. Isso é a minha versão, né? Na minha versão. Mas no contexto é isso que Paulo está dizendo. Eu sou fraco mesmo, e eu preciso ser confrontado todos os dias pela palavra de Deus. E aqui em Efésios 2, o versículo 8 que nós lemos, diz assim, porque pela graça que você é salvo, por meio da... O que diz aí? Por meio do quê? Da fé. Diga assim, por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. João capítulo 15 fala que nós somos limpos pelo quê? Pela palavra de Deus. E aí ele continua dizendo assim, e isso não vem de você, mas é dom. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, no versículo 5, versículo 4 diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. E é por vontade do lado assim, só a capacidade vem de Deus. A sua força, ela vem de Deus. E aí nós vamos sendo confrontados com a palavra de Deus. E como a pastora disse aqui, na terça-feira começou os grupos familiares. Irmão, meu coração assim está muito alegre por aquilo que Deus está fazendo. Eu sei que isso são ferramentas para nós alcançarmos muitas vidas para Jesus. Se nós contarmos os grupos familiares na terça-feira, o que tinha nas casas, dá o dobro de pessoas que estavam vindo aqui nos cultos de terça-feira. Praticamente o dobro. Ou seja, já deu certo. Se o propósito na terça-feira era alcançar mais pessoas do que estava vindo, já deu certo, porque nós alcançamos o dobro de pessoas. Mas isso são ferramentas que Deus vai nos dando a cada dia segundo o curso do mundo. E aí quando nós lemos lá em Apocalipse que os tímidos, os medrosos, os covardes, os abomináveis, esses não entrarão no reino de Deus, nós vamos sendo confrontados com esta palavra. Eu começo a ver que eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito. Que a salvação ela não vem por meio de obras, é a graça de Deus que me salva, é o poder de Deus que me salva. E como o apóstolo Paulo diz aqui assim, olha, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas o que vocês realizam, porque Deus habita em vocês e Deus capacita vocês. Irmão, eu estou feliz porque eu sei que eu estou no caminho de Deus.
Aleluia! Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Se você tem se sentido incapaz, glória a Deus, que a capacidade de Deus é que te enche a cada dia para a realização de uma grande obra, mas contanto que o nome dele seja engrandecido. Precisamos alinhar algumas coisas na nossa vida. Quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos sendo confrontados em coisas que nos roubam todos os dias. E quando diz lá que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, fala, Deus, perdão, porque quantas vezes nós, por causa de alguma necessidade, contamos algumas mentirinhas que são necessárias para o bom andamento da nossa vida terrena. E a partir do momento que eu conto uma mentirinha, eu me apego mais à vida terrena e me afasto mais da vida celestial. Quando eu deixo de fazer o bem a outra pessoa, quando eu deixo de ser ousado no espírito, eu me arrependo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o bem que eu quero realizar, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero realizar, este eu acabo fazendo, porque olha, eu sou um homem miserável. Todos nós, em algum momento, já nos arrependemos de não ter realizado bem para alguém. Você já se arrependeu disso? E por que você não realizou bem para alguém que você poderia ter realizado bem para aquela pessoa? Porque nós falamos assim, não, isso não é função minha, isso não é problema meu, isso não é responsabilidade minha, isso não cabe a mim realizar, isso Deus tem que fazer. Deus levanta outra pessoa para fazer, só que aí fica martelando lá na sua cabeça, era para você ter feito, era para você ter falado, era para você ter orado para aquela pessoa, aí você não fez, aí você fica aquilo, Senhor, me dá uma segunda oportunidade para fazer aquilo que eu deveria ter feito. Sim ou não? Ontem, eu estava indo embora para minha casa, ontem foi quarta-feira, eu estava indo embora para minha casa, estava um temporal, era umas 8 horas da noite, estava uma chuva muito forte, e eu passei ali em Brás Cubas, uma mulher tinha acabado de ser atropelada, mas eu não sei se ela foi atropelada ou se ela caiu por causa da chuva, mas uma coisa é, tinha um carro parado e ela caída no chão. Só que tinha umas pessoas num barzinho olhando, 2 pessoas socorrendo, e o que eu fiz? Fui embora. Tem gente cuidando dela, mas aquilo ficou martelando aqui, eu devia ter parado, perguntado, eu devia ter parado, ter feito, eu devia ter parado. Não importa se tinha 10 pessoas ali em volta dela olhando, se tinha 10 pessoas socorrendo, mas eu senti de parar, mas foi muito rápido, eu ameacei frear, mas estava uma chuva tão forte, que eu disse assim, acelerei e fui embora. E depois eu fiquei assim, eu devia ter parado. Essa oportunidade de não ter feito bem, passou. E de repente, se eu tivesse morrido naquela hora, Jesus poderia ter falado, você foi tímido, covarde, medroso, quem você não parou? Sabia o bem que poderia ter feito e não fez. E diariamente nós vamos sendo confrontados com essas situações, do bem que poderíamos fazer e acabamos não fazendo. E aí Paulo diz assim, olha, mas fica tranquilo, porque tudo que você faz segundo o poder de Deus, que opera em você e por meio de você. Em você não há capacidade de grandes realizações. E irmão, eu estou muito impactado com esse texto de quinta-feira, porque acho que eu já ministrei 2, 3 vezes sobre esse tema aqui em outra igreja, e toda hora Deus me fala coisas diferentes a respeito desse texto, e toda semana eu leio esse texto e Deus me traz coisas novas. E quantas vezes eu achei que eu era salvo porque eu sou um bom pastor? Mentira, dá um gasto, tem muito melhor para ele. Mas quando eu falo, Deus, estou tranquilo, estou fazendo a tua obra,
peco nos dito pecadões, estou tranquilo, estou com boi na sombra. Poderia até dizer, como Paulo, numa prepotência: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, pode levar. Mas não, está amarrado. Tem muita coisa aí. Mas tem muito crente com boi na sombra. Bom, capinzinho na boca, sentado lá debaixo da árvore, pode voltar, Jesus, volta aqui. E aí nós vamos ler a palavra de Deus e assim: Deus, não volta ainda não. Calma aí, aguenta aí. Tem mais dar uma melhorada aqui e o negócio está feio. E foi isso que eu pensei hoje. Lendo essa palavra, eu falei: Deus, tem misericórdia da minha vida. Senhor, como eu sou falho. Ainda que eu já soubesse disso, mas quando eu fui ler essa palavra de Apocalipse, eu falei: Deus, aguenta aí, mais um pouco aí. Eu não quero deixar o terror desta terra me tomar, mas eu quero que a alegria do céu me tome. Eu não tenho nem assistido jornal em casa. Em casa eu tenho dado preferência a outros programas, até Discovery Kids, agora rola lá direto agora. Ninguém pode falar mais para mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Se alguém falar isso, já vem a musiquinha da Luna. Eu quero saber, não era dormir. Esse irmão estava aqui e falou: pastor, eu tenho tantas dúvidas. Eu falei: não. A musiquinha já começou a tocar aqui. Eu falei: para. E eu assim, irmão, não, vamos. Aí lá dentro assim: eu quero saber, não quero dormir. É a musiquinha do Discovery Kids, né? Pra quem não sabe. Meu Deus. Então nunca fale para mim: pastor, eu tenho tantas dúvidas. Não, essa musiquinha já toca. Mas é interessante que eu tenho tentado me desligar das coisas dessa terra. Não querendo dizer que eu vou para o céu, não é isso. Mas você liga jornal. Quem já ouviu falar uma matéria sobre Zika vírus? Isso é uma fábrica de terror. É um perigo iminente. Nós temos que estar bem informados quanto a isso. Sim ou não? Sim, lógico. Morri, estou aqui vivendo. Mas há um acúmulo de informações tão grande para gerar um pânico. E tantas outras coisas que vão nos fazer ficar em pânico. Que nós nos esquecemos de Deus, que Deus que nos guarda, Deus nos livra, Deus zela pela nossa vida. Pode ter zika, pode ter dengue, pode ter chikungunya, pode ter o que for. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Ah, pastor, mas crente não sofre dessas enfermidades. Sofre, não estou dizendo isso, que nós somos agora alienígenas. Mas a partir do momento que eu me preocupo demais com isso, eu deixo de crer no cuidado e no zelo de Deus para com a minha vida. E eu comecei a ver isso. Se você assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal da Band, o Jornal não sei o que, as informações são a mesma, não muda. Mas a fábrica de terror, ela é contínua, para nos roubar a fé e a credulidade em Deus. Esse dia eu assisti uma entrevista de uma mulher que está grávida de, não lembro agora, 3, 4 meses. Ela não sai mais de casa. Ela pediu a conta do emprego e colocou tela no apartamento todo em Belo Horizonte. Colocou tela em todas as tomadas. Tem aquele negocinho de tomada, de uma em uma hora ela passa repelente no corpo e ela anda com esse bebê o dia inteiro na mão. E aí o repórter falou para ela assim: mas isso é a vida social? Não tem mais. Porque enquanto eu não completar os 9 meses, eu não saio de casa. E é isso que a fábrica do terror quer fazer. Eu não estou dizendo que não temos que nos cuidar, que não temos que nos preocupar. Sim, temos. Mas nós temos, já estou usando esse exemplo que é o do momento. Mas há uma fábrica de terror querendo nos pôr contra a parede, dizer assim: olha, Deus não cuida de vocês, Deus não guarda vocês, vocês são suscetíveis a tudo isso, e o Senhor não está nem aí para vocês. E a Bíblia fala assim: que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à direita, eu não serei atingido. Que o Senhor dá ordem aos seus anjos para me guardar,
que se eu quiser eu ver, eu vou comer o melhor dessa terra. A Bíblia fala assim, que eu estou guardado debaixo das asas do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Eu e a minha casa estamos guardados no Senhor. E que o apóstolo Paulo diz que os meus feitos e as minhas obras não são realização minha, mas é a suficiência de Deus na minha deficiência. Aí está essa mulher cheia de paranoia, daqui a pouco ela está tomando banho e está sem lá o... Já foi picado por pernilongo embaixo do chuveiro? Já foi? Eu já fui já. Tá que nem aqueles irmãos que dormem de terno e gravata com medo de Jesus voltar na madrugada. Eu conheci um rapaz que eu era de Bertioga, e ele era um antenista lá no bairro. Lá ele trabalhava na área de instalar antenas parabólicas. E aí, irmão, sol de 40 graus, rachando coco, o camarada estava colocando antena, camisa social até aqui, ó, não de gravata, mas só abotoada até a última golinha aqui, ó. Calça social, chinela havaiana, camisa social, abotoada até aqui, ó. Não. Que tudo que eu faço é para o Senhor, então tem que estar vestido para o Senhor. Não é isso que eu estou dizendo, que nós devemos ter uma paranoia, mas que nós precisamos entender que a suficiência de Deus, ela cobre toda a nossa deficiência. E aí quando eu leio a Bíblia eu falo assim, nossa, eu minto, nossa, eu faço isso de errado, nossa, sou covarde, nossa, sou medroso, nossa Deus, eu sou tímido. Aí teus irmãos vão perceber que eu falo até, né? Meu Deus, eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno, em nome de Jesus. Diga assim, eu vou para o céu. Sabe por quê? Ah, pastor, mas e se Jesus voltar agora? Deus sabe do meu coração arrependido, Senhor. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo, porque eu habito num corpo de pecado, numa mente de pecado, no meio de povo de pecado. Mas Isaías capítulo 5, se você ler Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías fica, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas diz lá no capítulo 6, no ano que morreu Ezequias, eu vi a glória do Senhor. E aí eu disse, ai de mim que sou pecador e que vou perecer. Você sabe que nós precisamos, irmão, é ter um encontro com a glória de Deus, é ter um encontro com o poder de Deus. E ainda que nós façamos coisas erradas, nós vamos estar todos os dias dizendo, Senhor, ai de mim que sou pecador. Não ai do B, ai do B, ai do C, ai do D, ai de mim. Não, já é tão difícil eu cuidar da minha vida, para que eu vou ficar cuidando da vida dos outros? E filho de crente não é neto de Deus. Ah, meu filho vem para a igreja. Por isso que eu falo que é muito importante nós ensinarmos a palavra de Deus desde pequenininho. Ah, mas eu me converti, meu filho já era grande, não tem problema. Mas eu preciso, através da minha vida, gerar o testemunho e o caráter de Cristo. Mostrar para o filho, mostrar para as pessoas que eu sou tão falho quanto, mas que eu tenho um coração arrependido diante do Senhor. Ai de ti, se coloque em pé, eu quero orar com você. Ai de você, ai de mim. Ai, irmão, como nós fazemos coisa errada. Mas o poder de Deus, ele se manifesta na minha deficiência. Amém? Que a palavra de Deus, ela gera em nós esse despertamento. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos dizer, olhar para a palavra de Deus dizendo assim, olha, a minha vida se encaixa aqui. Eu me lembro de um pastor que uma vez me disse assim, faz tempo que eu não leio a Bíblia para mim, eu só leio a Bíblia para os outros. Sabe o que é ler a Bíblia para os outros? Principalmente pastor ou pregador. Ah, eu vou ler a Bíblia e já fico pensando, ah, eu vou pregar isso, vou pregar aquilo outro, e nunca pensa nele. A gente fica preparando a mensagem assim, bom, deixa eu pensar o que está acontecendo na igreja, os irmãozinhos estão pisando na bola, então hoje eu vou descer o couro naquele povo. E aí Deus fala assim, mas primeiro eu quero falar com você antes de você falar ao povo. Então hoje quando eu li esse texto de Apocalipse capítulo 21, não que eu já nunca tivesse lido, mas parece que eu nunca tinha lido. Falei, Deus, eu
eu sou medroso, muitas vezes sou tímido. Talvez eu não me enquadre em todos aqueles pecados, mas em alguns eu digo: Senhor, como eu preciso melhorar nisso? Como eu preciso, Senhor, deixar de ser tímido. Olha, o grupo familiar é uma estratégia gloriosa e grandiosa da parte de Deus, que Deus está nos dando, irmão, para nós levarmos a nossa família, os nossos amigos ao conhecimento de Cristo. Porque a gente fala para a pessoa: vamos lá para a igreja. Igreja? Não, lá. Mas não, vamos lá na casa do irmão lá tomar um chá com bolacha, café com bolacha. Vamos lá na casa do irmão lá, vai ter uma oração lá, rapidinho lá, uma horinha lá, rapidinho. E a pessoa fala: bom, na casa eu vou. Vamos lá. É a oportunidade que Deus está nos dando. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Apresente a tua vida diante do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, ai de mim, que muitas vezes estou fraco, que muitas vezes estou longe do propósito, que muitas vezes, Senhor, acho defeito na vida de tantos, mas quando eu leio a tua palavra, Senhor, a tua palavra me confronta de uma forma tão grandiosa e gloriosa, que o meu coração se rende diante de ti. Sabe quando eu falo seguro estou, como nós cantamos aqui nessa noite? É que Deus está falando assim: olha, por mais que você é falho, por mais que você é pecador, por mais que você é fraco, pode deitar nos meus braços e descansar. Descansa, não precisa ficar medindo força comigo, não precisa ficar olhando para os lados. Descanse. Eu sou o provedor da tua casa.